E nós vamos então seguir com a nossa meditação dentro da carta de Paulo aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso. E como eu disse hoje de manhã, nós meditamos hoje de manhã em torno de um tema fundamental, central na experiência cristã, que é a nossa experiência de redenção e o processo que segue, que envolve a conversão, que envolve a metanoia. Nós somos pessoas, homens e mulheres salvos por meio de Cristo e que estamos caminhando em direção à plenitude da vida em Cristo. Isso é o que significa esse longo caminho da conversão. Não chegamos lá ainda, estamos caminhando nessa direção. E como diz Paulo, caminhamos esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que encontram-se diante de nós. E o tema que nós temos explorado a partir da carta de Paulo aos Efésios é viver entre a realidade visível e não visível. E como foi dito hoje de manhã, e foi inclusive perguntado, não se trata de nenhum processo de alienação, nenhum tipo de escapismo, nenhuma fuga. Trata-se apenas de viver a realidade presente visível à luz da realidade presente não visível. É sobre isso. Nós vivemos uma realidade presente. Essa realidade encontra-se aqui diante de nós, nós a vemos, nós ouvimos notícias sobre ela o tempo todo, nós participamos dela, mas é preciso participar dela a partir da realidade não visível. Permitir que essa realidade não visível lance luz sobre a realidade visível e que nos ajude a viver nesse mundo que Paulo chama de império das trevas, como filhos do reino do amor de Deus. Então, estamos, porém não pertencemos. E isso é que faz com que o povo de Deus seja sal e luz, que é aquilo que o mundo desesperadamente precisa. E só seremos sal e luz se nós tivermos uma compreensão clara de quem nós somos em Cristo. Então nós temos falado dessa realidade e talvez uma pergunta é como que nós entramos? Como que nós participamos dela? Porque parece muitas vezes algo tão abstrato, tão subjetivo, tão distante de nós, porque tudo que nós temos é esse mundo visível dentro do qual nós nos encontramos. É o que nós temos, é o que eu tenho, é o que você tem. O que nós temos, o que nós vemos, o que nós podemos apalpar todos os dias são as nossas necessidades pessoais, são as questões que envolvem trabalho, família e todas essas demandas. Isso é o que nós temos, que é concreto, que é real. Mas o que eu estou insistindo aqui é que existe uma realidade muito além daquilo que vemos, daquilo que podemos tocar. Uma realidade muito mais gloriosa e uma realidade que encontra-se aqui entre nós, agora. Mas como que nós participamos dela? E eu queria conversar com vocês um pouco sobre o significado, a linguagem, a prática da experiência da oração em Paulo e nessa carta. Nós temos centenas, milhares de livros sobre Paulo. Paulo missionário, Paulo teólogo, Paulo pastor. Mas eu pessoalmente não conheço um livro sobre a
a vida de oração do apóstolo Paulo? Acredito que deve haver, mas eu pessoalmente não conheço. E Paulo, muito além do grande teólogo, do grande pensador, do pastor e do missionário que ele foi, Paulo foi uma pessoa que compreendeu o significado da oração como poucos. E não só compreendeu, como ele praticou, como ele vivenciou. E a oração, ela ocupa um lugar fundamental na espiritualidade cristã, na espiritualidade do povo de Deus, na espiritualidade da família da fé. E eu gostaria de considerar isso com vocês hoje à noite. E ela envolve, entre outras coisas, ela envolve uma linguagem. Hoje e amanhã nós vamos falar mais sobre isso. A carta aos Efésios explora muito isso. Mas a linguagem, ela nos ajuda a compreender aquilo que somos e quem Deus é, através das nossas orações. Eu costumo dizer, e isso seria um tema talvez para um outro encontro, mas eu costumo dizer que a oração, ela nos oferece um duplo retrato. Um retrato sobre nós e um retrato sobre Deus. A linguagem da oração, a forma da oração, nos ajuda a compreender melhor quem nós somos e nos ajuda a compreender melhor o que nós pensamos sobre Deus e sobre quem Deus é para nós. E muitas vezes nós encontramos isso nas Escrituras. Às vezes na linguagem da oração, nós muitas vezes tratamos Deus como se Ele não fosse justo, como se Ele não fosse soberano, onipotente. Outras vezes o tratamos assim, mas a linguagem, ela oferece esse duplo retrato, tanto antropológico quanto teológico. Alguns exemplos bem banais, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, você já deve ter visto isso, eu já vi. Mas quando alguém, um crente, por exemplo, ora, pedindo a Deus por vaga de estacionamento, o que essa pessoa revela de si e o que ela revela sobre Deus nessa oração? Revela muita coisa, muita coisa. Quando um crente vai em Miami e compra aquele mundo de bugiganga e ora para Jesus fechar os olhos da alfândega, do fiscal da alfândega, quando chegar aqui, eu já vi gente fazer isso. O que essa pessoa está dizendo sobre si e o que ela está dizendo sobre Deus? Se você quer conhecer o que uma igreja, o que um povo pensa acerca de Deus, presta atenção na linguagem da oração. Ela revela muito sobre nós e revela muito sobre o que pensamos de Deus. Muito. E daí, esse é um elemento importante na nossa experiência cristã. E nós encontramos uma infinidade de exemplos, pessoas que oram para furar fila, oram para ter um acesso primeiro em certos atendimentos, pessoas que oram para uma infinidade de situações que revelam o caráter dessa pessoa e revelam aquilo que ela pensa sobre Deus. São as nossas orações, essas linguagens. Então, nós encontramos isso tanto nos exemplos bíblicos como nas nossas próprias práticas de oração. E o que nós vamos encontrar na vida do apóstolo Paulo é uma realidade completamente diferente, mas uma realidade onde ele explora, onde ele busca aprender sobre a prática da oração na fonte correta. Por exemplo, uma pergunta que os discípulos de Jesus fizeram para ele foi uma pergunta básica. Eles o procuraram e perguntaram, ou pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Porque isso é fundamental.
E quando eles fazem essa pergunta, Jesus então os ensina a orar com a oração que nós conhecemos como Pai Nosso. Ele traz essa oração. E essa oração não é simplesmente um mantra para ser repetido. É uma oração, sim, que precisa ser repetida e reafirmada na igreja. Ela precisa fazer parte das nossas liturgias dominicais, principalmente para manter o nosso foco. Mas há uns anos atrás, meditando na nossa igreja sobre essa oração, enquanto eu lia e meditava em Mateus 6, algumas perguntas me vieram à mente e eu comecei a me perguntar sobre a minha própria prática de oração. Por exemplo, quando nós olhamos nessa oração que Jesus nos ensinou, os pronomes dessa oração: teu, tua, nosso, nossas, nossas. Não tem meu. Teu nome, teu reino, tua vontade. Nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. A oração que Jesus ensinou, ela tem uma estrutura. Ela começa com Deus. A agenda dela começa com o nome de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Ela não começa comigo, com as minhas demandas, com as minhas necessidades, com as minhas preocupações. Ela começa sempre com as demandas do reino de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Eu, às vezes, fico me perguntando onde foi e com quem foi que nós aprendemos a orar. Porque a impressão que eu tenho é que não foi com Jesus. Aprendemos a orar, não sei com quem foi, mas não foi com Jesus. Muita gente não aprendeu ainda a orar com Jesus. Na oração que Jesus nos ensina, na versão do Evangelho de Mateus, ele introduz essa oração dizendo que nós não deveríamos ser como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, a mesma linguagem de Paulo aos Efésios, para não vivermos como vivem os gentios. Ele começa essa oração, Mateus começa a descrever que Jesus, ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, etc. Quando vocês orarem, entrem no quarto, fechem a porta, aprendam a conhecer e compreender Deus no secreto. Esse é o primeiro momento, essa é a primeira fase, é quando eu tenho a segurança e a certeza de um Deus que me ouve. E aí ele segue dizendo na sua introdução: não vos assemelheis, pois, a eles, aos gentios, aqueles que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ele diz assim: não se assemelhem a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Veja que afirmação importantíssima de Jesus. Ele diz: olha, não sejam como os gentios, como essas pessoas que não conhecem Deus, essas pessoas que não têm a menor noção de quem Deus é, essas pessoas que não conhecem o Deus Pai de Jesus Cristo. Não seja como eles, que presumem que por serem muito falantes, muito tagarelas, muito insistentes, serão ouvidos. Não, o vosso Pai sabe daquilo que vocês precisam muito antes que vocês peçam a Ele qualquer coisa. E aí vem a pergunta: se Deus já sabe, então para que nós oramos? Não faz muito sentido. Não faz sentido quando nós mantemos na nossa mente
esse conceito, essa forma, esse jeito que nós aprendemos a orar. Se seguimos no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25, Jesus diz: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber, vestir. E ele diz: olha, são os gentios que preocupam com essas coisas. Não preocupem com isso, vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam disso. E eu fico me perguntando, por que nós oramos pelo que Jesus disse para não orar e não oramos pelo que Jesus disse para orar? Ele disse: não preocupem com isso. Isso eu conheço, isso eu cuido. Busquem o reino em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não buscamos o reino e buscamos as outras coisas o tempo todo. Por quê? Por quê? Talvez isso revele muito sobre, como eu disse, sobre nós mesmos, sobre o nosso caráter, sobre a nossa dificuldade de confiança básica, sobre a nossa própria compreensão da natureza divina, sobre a imagem que nós temos de Deus, sobre a imagem que nós temos de nós mesmos, sobre a forma como nós lidamos com as nossas próprias necessidades. E quando nós olhamos essa estrutura da oração de Jesus, teu nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações, nós percebemos que essa estrutura, ela permeia as orações de Jesus que nós encontramos nos evangelhos. Algumas curtas, uma outra mais longa, mas nós encontramos nas orações de Jesus essa mesma estrutura. Em João 12, quando Jesus ora, quando ele tem um encontro com os discípulos, depois daquela conversa com os gregos que queriam conhecê-lo, ele vira para os seus discípulos e diz assim: agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas ele mesmo responde dizendo: mas foi precisamente para essa hora que eu vim. E a oração de Jesus se resume numa única sentença, onde ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E então ele ouve uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Veja como que tem sido a minha e a sua oração em momentos de angústia, quando nós vivemos angustiados. Jesus diz: olha, a minha alma está angustiada, e o que eu vou dizer? Como que vai ser a minha oração nesse momento de profunda dor e angústia? E a oração de Jesus é uma sentença, uma pequena frase, onde ele ora, e a sua oração é basicamente essa afirmação da primeira sentença do Pai Nosso: Pai, glorifica o teu nome. Quando nós entramos na oração sacerdotal de Jesus, essa longa oração de Jesus, ele ora e ele começa dizendo que, tendo Jesus levantado os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. A glória de Deus, do começo ao fim. Essa estrutura permanece sempre. É um modelo de oração que descreve uma linguagem. Essa linguagem nos ajuda a compreender o coração de Jesus, onde a sua confiança está posta, quais são as demandas que ocupam sua mente, os seus desejos. E o que nós percebemos é que o que Jesus mais deseja, e a oração é a linguagem dos nossos desejos, o que Jesus mais deseja é que o Pai seja glorificado. E toda a vida de Jesus, todo o seu ministério tem essa marca: glória, glória,
glória, glória, o tempo todo. Isso revela a natureza de Jesus, quem Jesus Cristo é, e isso revela a natureza do Pai a quem ele se dirige nas suas súplicas e nas suas orações. A oração de Jesus no Getsêmani, a mesma coisa. A mesma coisa. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Faça-se a tua vontade. Venha o teu reino. Glorificado seja o teu nome. Essa é a linguagem. Antes que vocês me entendam mal, eu não quero que vocês saiam daqui achando que não devemos orar pelos nossos problemas ou pelas nossas demandas. Não é isso que eu estou dizendo. Podem e devem. Existe espaço para isso. Poderíamos olhar para outras passagens bíblicas para pedir para Jesus fechar os olhos de fiscal. Não, isso aí não leve para casa isso, que não é bem por aí. Mas assim, as demandas de enfermidade, de necessidade, sim, tem espaço para isso. Jesus acolheu esses pedidos. Mas o que eu quero que vocês entendam é a importância de nós trabalharmos a nossa linguagem, a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus e de que maneira essa linguagem nos ajuda a penetrar nesse mundo de Deus, nesse mundo não visível de Deus, para compreender essa realidade e ser parte dela. Porque se nós não tivermos a linguagem adequada, isso não vai acontecer. E a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser compreendida a partir das orações de Paulo. Orações longas de Paulo nessa carta. E elas são também expressões dos desejos do coração de Paulo, dos desejos mais profundos do coração de Paulo, da sua alma. Veja, é a mesma coisa que Jesus fala, a mesma coisa que Paulo fala, não desejar os que os gentios desejam, não almejar o que eles almejam, não viver do jeito que eles vivem, mas viver do jeito que Deus deseja que vivamos. E essa linguagem muda tudo. Então nós vamos entrar em Efésios. Eu queria usar isso como um exemplo, mas a partir de um princípio que, se não me engano, se não me falha a memória, eu li ou ouvi isso numa exposição de algum livro da Bíblia do reverendo Eugene Peterson. Não guardei, infelizmente não anotei, mas guardei muito bem quando ele fala da diferença dos dois níveis de oração que nós experimentamos. Ele diz que existem basicamente esses dois níveis de oração. Ele diz que num primeiro nível é o nível onde nós apresentamos o nosso mundo para Deus. Ou seja, é aquilo que nós mais encontramos e mais vemos nas nossas reuniões de oração. Como é que nós oramos? Nós nos reunimos e quais são os pedidos, quais são os motivos de súplica, e nós apresentamos, né? Olha, eu queria que orassem pelo meu filho, por tal e tal problema, eu queria que orasse pelo fulano, pelos meus pais, enfim, nós apresentamos o nosso mundo para Deus, as nossas demandas de saúde, de relacionamento, de trabalho, de conflitos emocionais, etc. Apresentamos o nosso mundo para Deus. Essa tem sido basicamente a gramática das nossas orações. Apresentamos nossas demandas, nossas necessidades para Deus. O grande problema com isso é que quando nós permanecemos apenas assim, quando as nossas orações permanecem nesse nível, elas dizem respeito a nós e não a Deus. Elas dizem respeito ao nosso mundo, não ao mundo de Deus. Elas dizem respeito às nossas necessidades, não ao propósito de Deus. Dizem respeito àquilo que
As minhas demandas me impulsionam e não ao mundo de Deus. E nós permanecemos aqui, permanecemos exatamente onde nós nos encontramos. Permanecemos nesse mundo visível, de coisas visíveis, de realidades visíveis, de realidades concretas. Permanecemos nele, esse é o problema. Não há nada de errado em fazer isso, mas se fazemos apenas isso, nós permanecemos aqui. E tudo que nós vemos, e tudo que nós conhecemos, e tudo que nós experimentamos, diz respeito a nós e não a Deus. Talvez em algum momento podemos provar e experimentar a graça de Deus num favor que Ele nos concede em relação à família, em relação a uma pessoa querida enferma. Graças a Deus por isso, mas nós permanecemos nesse mundo visível no qual nós nos encontramos agora. Mas ele diz que existe um outro nível, um segundo nível. E esse segundo nível, ele diz que não é o nível onde nós apresentamos o nosso mundo a Deus, mas é o nível onde Deus traz o seu mundo a nós. É o nível onde o mundo de Deus, ele vem até nós e nós entramos e participamos do mundo de Deus. E quando nós oramos a partir do mundo de Deus, quando a nossa linguagem da oração diz respeito a essa realidade não visível do mundo de Deus, nós nos tornamos cada vez mais familiarizados, cada vez mais conectados, cada vez mais em comunhão, entrelaçados com essa realidade maior que envolve a realidade não visível do mundo de Deus. Vocês estão me acompanhando? Então veja, existe esse nível onde eu apresento o meu mundo para Deus. Eu oro e apresento as minhas necessidades para Deus. Necessidades que envolvem meu trabalho, minha família, as demandas do mundo que eu vivo, do meu país, da minha cidade, da minha igreja, mas é o mundo visível que eu apresento para Deus. Se eu permaneço apenas aí, eu permaneço aqui, nesse mundo visível. Tudo o que importa diz respeito a essa realidade na qual eu me encontro e que eu posso ver, tocar, sentir, etc. Mas é esse mundo. A linguagem pertence a esse mundo. Mas quando Deus traz o seu mundo, e eu oro a partir do mundo de Deus, revelado a mim, e mudo essa linguagem para poder não apenas apresentar as minhas demandas, mas experimentar a realidade divina sendo trazida para o meu mundo e me envolvendo nela, isso transforma radicalmente toda a minha percepção. Transforma tudo. Então vamos olhar um pouquinho para Paulo. Por exemplo, essa longa sentença da oração, logo no primeiro capítulo, quando Paulo começa dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele segue, num fôlego só. Veja essa oração de Paulo, essa oração de gratidão de Paulo, que ele ora dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que nos tem abençoado, esse Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, esse Deus que nos adotou como seus filhos e filhas, esse Deus que nos tem amado em Jesus Cristo, esse Deus que nos libertou, esse Deus que se revelou a nós e revelou todo o conselho da sua vontade, esse Deus que fez de nós a sua herança eterna, esse Deus que nos deu o seu Espírito Santo como penhor e garantia do seu legado e da sua herança. Essa é a oração, essa é a gratidão de Paulo. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e disse: Deus, bendito seja o teu nome, porque o Senhor me escolheu em Cristo para ser teu filho, tua filha?
filho amado. O Senhor me chamou antes da fundação do mundo. O Senhor me predestinou para ser santo, para viver em santidade, para ter uma vida íntegra. O Senhor me redimiu, o Senhor me libertou. Eu sou um homem, uma mulher hoje, liberto em Cristo Jesus. Te louvo porque o Senhor revelou todo o conselho da sua vontade. Eu te louvo porque o Senhor fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas no céu e na terra. Eu te louvo porque o Senhor me fez a sua possessão eterna e colocou o Espírito Santo como garantia dessa possessão. Bendito seja o teu nome, porque eu sou teu. Se você ora desse jeito, você entra numa outra esfera. O mundo é outro. Vocês estão entendendo? É um outro mundo. A linguagem é outra. Você não está apresentando o seu mundo para Deus, é Deus trazendo o mundo dele para você, e você começa a se ver e a se perceber dentro de uma outra realidade, dentro de uma outra perspectiva. A sua visão, o seu jeito de pensar, a maneira de você perceber, de você discernir, de você julgar toda a realidade à sua volta muda drasticamente. É disso que Paulo está falando, essa é a linguagem de Paulo. Não há nenhum problema em orar por alguma dificuldade familiar, de enfermidade, mas você não vai encontrar Paulo nessas orações tratando disso. Não vai. Certamente haviam problemas na igreja de Éfeso, problemas financeiros, problemas de relacionamento, e ele descreve. Haviam problemas na igreja, mas ele não está agora trazendo esse mundo para Deus. Ele está trazendo o mundo de Deus para nós. Ele quer entender isso. Ele quer participar dessa realidade. Eu queria encorajá-los, animá-los, a irem mudando um pouco a linguagem da oração. Começa com uma agenda divina, não com a sua. Comece a sua oração com o nome de Deus. Comece a sua oração com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Não é que nessa oração que Jesus ensinou, nós oramos dizendo: Senhor, me ajude a implantar o teu reino. Não. Quem implanta o reino, revela o reino e manifesta o reino é Jesus. Isso já foi feito. O reino já existe, o reino já foi dado. Nós não estamos orando para o reino vir, o reino está aí. Nós oramos dizendo: venha o teu reino, manifeste o teu reino. Que a nossa vida, que a tua igreja, que o teu povo viva de tal forma que o teu reino torne-se visível, esse reino já revelado, que ele seja visível para o mundo carente, para o mundo que vive desesperadamente com essa necessidade de luz, de sal. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a gratidão de Paulo. Eu queria ver assim nós, como povo de Deus, orando mais e mais, agradecendo a Deus. Por exemplo, eu te agradeço, porque o Senhor me fez um filho ou uma filha tão amado por ti, quanto o teu filho Jesus Cristo é amado por ti. Quando a gente ora assim, eu imagino que essa oração é cura para muitos traumas, para muitos sentimentos de complexos, de inferioridade, crises de não reconhecimento. Quando nós oramos e agradecemos a Deus porque o Senhor me escolheu e me separou para eu ser santo. Olha como eu te louvo, porque o teu povo é um povo santo e chamado para viver em santidade. A santidade deixa de ser um projeto de vida e torna-se uma realidade presente. Podemos avançar um pouco mais, ainda no primeiro capítulo, vendo algumas dessas súplicas de Paulo. Paulo diz assim, no verso 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
Olha a súplica de Paulo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja o que Paulo ora. Ele não ora simplesmente para Deus resolver o problema do vestibular daquele garoto que ainda não passou, ou o problema do irmão ou da irmã que está por hora desempregado. Tudo isso são coisas importantes, não me tomem por mal nessas considerações. Orem por isso, mas não permaneçam nisso. Se o povo de Deus orasse para que o Espírito Santo abrisse os nossos olhos, para que pudéssemos ver, compreender com toda clareza, para que Deus nos desse o discernimento e a sabedoria, para nós compreendermos quem nós somos em Cristo, para entendermos aquilo que Cristo já realizou por nós, para reconhecer a nossa identidade em Cristo, para reconhecer o poder que Deus usou para fazer de mim e de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, para reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua história e no seu mundo, onde Ele subjugou todos os poderes, todos os principados, todas as potestades, e colocou tudo aquilo sob o estrado dos seus pés. Se fez cabeça e senhor sobre tudo e sobre todos, e deu tudo isso à sua igreja, ao seu povo, para ser a expressão da sua graça e da sua redenção no mundo em que nós vivemos. Vocês já pararam para imaginar se nós dobrássemos os nossos joelhos e orássemos assim pela igreja? Se nas nossas reuniões de oração nós mudássemos a nossa linguagem e, ao invés de sempre levar o nosso mundo para Deus, começar a trazer o mundo dele para dentro da igreja, como que nós veríamos as coisas diferentes? Tudo mudaria, radicalmente. E Paulo aqui traz uma súplica que é talvez aquela que mais nos impressiona no final do capítulo 3, quando ele diz assim, a partir do verso 14: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa causa. Que causa é essa que faz Paulo colocar-se de joelhos diante de Deus? É tudo isso que ele já vem falando antes. Tudo aquilo que Deus fez em Cristo e que Paulo estava como um pastor, eu diria que quase desesperado, para que o povo de Deus entendesse essas coisas, para que parassem de brincar de evangelho, brincar de religião, e pudessem entender a dimensão elevadíssima, gloriosíssima daquilo que já foi feito por eles. É como se Paulo dissesse: gente,
tem um tesouro inesgotável, uma riqueza que vocês não têm noção. E vocês não dão a mínima para isso. E eu me coloco de joelhos para que Deus abra os olhos de vocês. E ele segue dizendo: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que oração! Que motivo para se colocar de joelhos! Tudo o que Paulo mais desejava era ver Cristo no interior, no ser mais profundo de cada um daqueles crentes, para que essa realidade interior fosse de tal forma moldada pela presença de Jesus Cristo, para que cada um agora, na comunhão com todos os irmãos e irmãs da igreja, pudessem juntos compreender a magnitude do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, de forma que fossem tomados pela plenitude de Deus. Por isso não me espanto quando Paulo, nessa mesma carta, ele escreve dizendo no início do capítulo 5, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Parece um pouco de presunção de Paulo. Imitador de Deus? Eu? Você? Paulo cria que sim. É isso que somos. Homens e mulheres criados à semelhança de Deus, redimidos em Cristo Jesus, para nos tornarmos semelhante ao Filho de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa plenitude de Deus, ela envolve o povo de Deus. Quando o povo de Deus muda a sua linguagem e, ao invés de viver essa vida presa nesse mundo, entendem que não são desse mundo e começam a orar a partir do mundo de Deus. E vivem nesse mundo como quem tem a mente e o coração encharcado pelo mundo de Deus. E é disso que esse mundo precisa. Então, se nós queremos entrar e participar desse mundo de Deus, nós temos que mudar a nossa linguagem. Nós temos que pensar na prática da oração seguindo o ensino de Jesus. Não sejam como os gentios. Não vivam como aqueles que nada sabem de Deus, que não conhecem a Deus, que nada entendem de Deus. Não fiquem ansiosos pelas mesmas coisas que eles ficam. Deus sabe. O nosso Pai sabe. Ele conhece melhor do que eu, melhor do que você, as nossas necessidades. Ele sabe. Creia nisso. Confie nisso. E quando você orar, busque em primeiro lugar o seu reino, a glória do seu nome, a realização da sua vontade. Comece a sua oração com essa agenda de Deus, não com a sua. Deixe o Espírito Santo trazer o mundo de Deus e te envolver nele, e ore a partir desse mundo. Compreenda aquilo que Deus já fez em Cristo. Procure encontrar a sua identidade agora em Cristo.
Paulo, quando ele descreve a sua conversão na carta aos Filipenses, uma expressão rica, uma expressão impressionante de Paulo, no capítulo 2 dessa carta, não, no capítulo, perdão. No capítulo 3, ele descreve aquilo que ele foi no seu tempo do judaísmo, uma pessoa brilhante, mas veja a metanoia, veja a conversão na vida de Paulo. Ele diz que no momento em que ele conheceu a Cristo, ele começa a perceber que aquilo para o qual tudo aquilo que ele considerava como lucro, como ganho, como algo de imenso valor, de repente ele passa a considerar como um esterco, como um estrume, diante da sublimidade de Jesus Cristo. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, diante da beleza única de Jesus Cristo, do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como nada, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu gosto dessa expressão de Paulo. É como se Paulo dissesse: gente, um dia Jesus me achou, mas agora eu quero achá-lo. Um dia Jesus me conquistou, mas agora eu dedico a minha vida para conquistá-lo. Um dia Jesus me tomou para si, e eu agora dedico a minha vida para tomá-lo para mim e fazê-lo inteiramente meu. E ele então segue dizendo: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado. Eu fui conquistado, agora eu quero conquistar. Eu fui tomado, agora eu quero tomar. Ele me tem, mas agora eu quero tê-lo. E essa linguagem de Paulo faz com que ele experimente uma mudança de uma grandeza, de uma profundidade que impressiona qualquer um de nós. Qualquer um. Portanto, se nós queremos, se desejamos entrar nesse mundo de Deus, precisamos aprender a orar. Talvez a nossa primeira atitude seja hoje de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Não sabemos como orar. Ensina-nos a orar como o Senhor ensinou os seus discípulos. E aprender a não só apresentar o nosso mundo e permanecer nele, mas entrar nesse outro mundo e conhecê-lo. Tá bem? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Pai querido, te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor já fez e já realizou por nós, por tudo aquilo que o Senhor já conquistou e já nos revelou. Te louvamos porque somos o teu povo, o povo que o Senhor chamou, elegeu, escolheu, separou. Esse povo, ó Deus, chamado para abençoar as famílias da terra, chamado, ó Deus, para promover o bem para todas as tuas criaturas.
Somos, ó Deus, esse povo selado pelo Teu Espírito. Esse povo que o Senhor comunica a Tua palavra e a verdade do Evangelho. Esse povo que foi feito uma nova criação, novas criaturas, novos homens e mulheres. Porém, Senhor, nós confessamos que muitas vezes temos nos mantido reféns e prisioneiros de um mundo pequeno, de um mundo que diz respeito apenas a nós, as nossas necessidades particulares, privadas, familiares. Nos tornamos, ó Deus, limitados na compreensão da realidade gloriosa para dentro da qual o Senhor nos chamou. Ó Deus, ajuda-nos a entender o que significa não ser desse mundo. A compreender o que é que significa estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E permita, ó Deus, que como Teu povo, possamos viver de tal maneira para que juntos sejamos capazes de compreender a grandeza, a magnitude do Teu amor por nós e sermos assim envolvidos por Ti e pela Tua presença de tal maneira que o testemunho da Tua igreja e do Teu povo traga consolo, paz, esperança e redenção para as nossas cidades, para os nossos vizinhos, para todos que carecem de Ti. É o que nós Te suplicamos, em Teu nome. Amém.